Aleluia. Bom, obrigado, viu? Que a graça de Jesus esteja no seu coração. Pode sentar. Que bom que você veio. Deixa eu falar um negócio para você antes da minha ministração. É porque a minha ênfase é tão forte em família e às vezes eu esqueço de mencionar algo. A sua família não existe para você. A sua família existe para o reino de Deus, para abençoar pessoas lá de fora. Então eu não crio filhos para mim, né? Crio para as demais pessoas. Eu casei com uma moça muito bonita, há quase 30 anos atrás, e a minha responsabilidade é ajudá-la a desenvolver seus dons para o reino de Deus. É claro que eu usufruo da presença dela, das habilidades dela, daquilo que ela me proporciona, dos cuidados, mas ela não existe para mim, né? Ela existe para o reino de Deus, apesar de que Deus falou, pode, né, usufruir da presença dela, né, gozar da presença dela enquanto vive na terra. Graças a Deus por isso. Que bom. Você sabe que às vezes eu estou rodando para cá e para lá, ministrando de cá e de lá, e essa noite aqui não havia sido planejado. Eu tenho um filho que mora aqui em Barbacena, né, estuda, né, na Epicar, e aí há 2 semanas atrás, falei, quer saber, eu vou lá. Eu estava em Goiás, vim de Goiás, fui para Sorocaba, passei uma semana lá, e essa semana é uma semana especial ali do meu filho, não é muito especial não, mas é uma brincadeira lá, e como pai eu quero estar presente, sabe, nesses momentos. E aí eu me desfiz das amarras lá, falei, quer saber? E aí eu vim para cá, sozinho, vou passar a semana aí, só para ficar lá vendo a bagunça nos jogos deles. Aí eu liguei para o pastor Carlos, eu me ofereci, não é que eu sou atrevido, enxerido, né? Mas falei, pastor, tudo bem? Estarei por aí na região, se o senhor quiser me usar alguma noite, eu estou disponível. Então eu quis estar aqui com vocês, eu desejei, não fui convidado, eu me ofereci, aprendi isso com Jesus, né? Jesus falou para Zaqueu, olha, me convém hoje ir lá na sua casa, comer um pão de queijo. Na verdade não está escrito pão de queijo lá, porque o tradutor não pôs, mas era pão de queijo, viu? Quero ir lá na sua casa, comer um pão de queijo. Então é uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou casado já há 26 anos, se a minha mulher me aguentar até novembro, vamos completar 27 anos de casados. Nós temos 3 filhos lindos, maravilhosos, parece anjo aqueles meninos, eles andam que nem toca no solo de tanto santo que são, mentira danada, mas eles são bons sim, são preciosidades, né? São de Deus. E eu estou falando da minha família porque todo o meu assunto, desde antes do meu casamento, sempre foi família. Semana passada eu estava ministrando no encontro lá em Sorocaba, 160 líderes de igrejas diferentes, e eu fui dar uma palavra naquele encontro, era a semana toda, né? E eu fui dar uma palavra, eu falei, você pode me chamar para ministrar na sua igreja sobre qualquer assunto, e eu vou, sou corajoso, eu vou falar sobre o quê? Família. Então o tema do encontro é as finanças no reino de Deus, me chama, eu vou lá, eu vou falar sobre família. Volta de Jesus, eu vou lá, família. Arrebatamento, família. Gênesis, família. Eu só vejo família. É que eu sou bobo, eu sou meio tapado. Para mim, os olhos de Deus estão em família. E nós cristãos acabamos colocando os olhares, o foco, a atenção em outros lugares. Porque parece que é mais importante, ou é melhor você ouvir de outro, cuidar de outro, estar com outro, do que estar com a sua família, ou cuidar exatamente da sua família. Eu queria que vocês abrissem comigo a palavra lá em Malaquias, no capítulo 4, Malaquias é o último livro do seu Velho Testamento. Abriram? Malaquias vocês abrem sempre, né? Porque sempre que o pastor vai falar de dízimo, abre Malaquias, né?
Mas Malaquias 4, que são os últimos versículos do Velho Testamento, eu vou ler o versículo 5 e 6, versículo 5 fala o seguinte: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele, que é o Elias, converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, existe uma ordem, uma promessa, algo definido no final do Velho Testamento. Jesus aqui ainda não havia nascido quando isso foi dito, escrito. Então existe essa palavra que antes do grande e terrível dia do Senhor, quando que é esse dia? É o dia que Jesus vai voltar. Então esse dia ainda não aconteceu. Então antes de Jesus voltar, o profeta está dizendo, Deus está falando através do profeta, eu vou enviar Elias. E o que esse cara vai fazer? Ele vai juntar multidões, ele vai escrever vários livros, ele vai pregar na televisão? Não. Ele vai converter o coração dos filhos, dos pais a seus filhos e dos filhos a seus pais. E aí Deus fala, para que eu não venha, ou seja, se isso não acontecer, se essa conversão de um para o outro não ocorrer, eu virei e vou ferir a terra com maldição. Então a última palavra do Velho Testamento é maldição. Por que maldição? Caso a família não seja restaurada. Eu vou chamar de coração do um, coração para o outro, de restauração familiar, tá bom? Então essa restauração familiar que Elias fará, ou que o espírito de Elias fará, ela tem que acontecer antes da volta de Jesus, e se isso não acontecer, teremos maldição na terra. Então para o judeu, ou para os crentes que andavam com Jesus, que eles não tinham o Novo Testamento, isso foi escrito bem depois, Então isso foi escrito lá na década de 60, de 70 depois de Jesus, e só foi compilado como Bíblia depois. Então eles tinham, que a última palavra era maldição, então eles tinham em mente família. Opa, antes de Jesus voltar de novo, família vai ter que estar restaurada. Siga aí para Mateus 17. Antes de Jesus voltar, o que ele vai fazer então? Enviar quem? Elias. E o que ele fará? Restauração da família, tá bom? É o que está escrito em Malaquias. Aqui em Mateus 17, no versículo 10, mas os discípulos o interrogaram, por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? O que os discípulos estavam perguntando? Olha, o que é aquilo lá de Malaquias? Por que os profetas toda hora ficam falando desse tal de Elias, que está escrito lá, está escrito em outros lugares? É engraçado que Elias foi o maior profeta do Velho Testamento e ele não escreveu nada. Tudo que sabemos sobre ele, alguém escreveu sobre ele. Então, os discípulos estão falando, os escribas, quem que são os escribas? As pessoas que escreviam, que conversavam sobre a Bíblia. Porque o judeu, ele carregou a Bíblia tanto escrita quanto cultural, na conversa. Então, a jurisprudência, sabe o que é jurisprudência? Aquilo que foi decidido antes, conversado antes, tem valor, tem peso. Então, os judeus carregavam isso bem. E aí os discípulos, agora conversando com Jesus, falou, que história que é essa de Elias? Resposta 11. Então Jesus respondeu, de fato, Elias virá e restaurará quantas coisas? Todas as coisas. Agora, me permita ser um pouquinho simplista, ou um pouquinho bobo na minha matemática. Quantas coisas que Elias vai restaurar? Todas. Lá em Malaquias 4, o que Elias ia restaurar? Família. Então, na minha matemática, restaurar a família é restaurar todas as coisas. Somando esses dois versículos, eu não tenho para onde correr. Eu preciso voltar o meu coração para o meu filho. Antes de voltar para ele, eu tenho que voltar para a minha esposa. E claro, ter essa restauração familiar. Isso tem implicações espirituais? O seu pai espiritual? Pode ser.
mas eu quero entender da forma como está escrito, tão simples como é, tão simples como parece. Então, quando eu deixo de trabalhar nesse núcleo familiar para fazer qualquer outra coisa da vida, seja ministério, seja ser pastor, diácono, empresário, executivo, milionário, fazendeiro, fazer dupla sertaneja, qualquer coisa que você quiser fazer, é porque eu sou goiano, lembrei de uma historinha. Qualquer outra dessas coisas, isso é menos importante do que essa restauração familiar. Te pergunto, qual é ou quais são as responsabilidades maiores que você tem nessa terra do que criar filhos para Deus? Quais são? Primeira, não tem, né? Então vamos pular. Segunda, não tem. Terceira, não tem. Não existe nada mais sério nessa vida, você que é pai, você que é mãe, do que criar filhos para Deus. E se você é casado, casada, lá tantos versículos que eu nem vou abrir para você ler, o que fala? Para cuidarmos uns dos outros. O Paulo tem o cuidado de falar até da vida sexual, em 1 Coríntios 7, a mulher é dona do corpo do marido, o marido já não é mais dono do seu corpo, e o marido é dono do corpo da mulher, ou seja, nós nos pertencemos, nós somos um ao outro. E lá em Gênesis 5, 4 ou 5, não sei, Deus, está escrito, eu vou ler, né? Senão a gente vai variar. Eu começo a inventar versículo, depois passa a ser verdade. Então vamos ler aqui, que aí não tem furo. Gênesis 5, versículo 1 e 2. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão. Deus fez uma dupla, um homem e uma mulher, e chamou aquela dupla de Adão. Então o nome da mulher depois foi o próprio marido que deu, mas Deus olha para essa uma só carne, aí tem um nome só. Por isso que quando a gente casa, a mulher adota o nome do marido, porque nós somos uma pessoa só, uma só carne. Então quando a minha esposa dorme chorando, brava comigo, que é sem motivos, viu, irmãos? Eu não dou motivo nunca. Mentira também isso aí. Então quando ela está brava, ela está chorando, ela está ruim, e fui eu que causei, eu estou machucando a minha carne. Isso é mal para mim, isso é ruim para mim. Eu não sei se amanhã ela vai botar veneno no feijão, ou se ela não vai botar alho no arroz, eu não sei o que ela fará, mas ela não estará bem. Pode até ser que ela não esteja vingativa, ou que ela ainda seja cuidadora e amorosa, mas o coração não está bom. Então eu leio esse Gênesis e Deus, para mim, Deus vê uma só carne mesmo. Então quando nos casamos, nós somos uma só carne, isso não divide mais, isso não separa mais. Não estou condenando você que já está no segundo casamento, no terceiro, mas para por aí essa brincadeira. Não tem a sétima esposa não, que eu vou acertar uma hora. Você só vai errar, você só vai dar problema daqui para frente. Sossega o facho, toma banho na cachoeira gelada, fica, dá uma apagada no fogo e fala, Deus, eu vou ter que manter o meu casamento com esse marido? Com essa esposa? Por quê? Porque estamos aliançados. O casamento no Velho Testamento era quando acontecia o ato sexual, porque o homem derrama sangue e a mulher também derrama sangue no rompimento do ímen. Então, estamos aliançados, e a aliança não se quebra, a aliança não se rompe. Bom, que bom que não tem relógio aí, né? Quem está marcando um horário aí, a hora que eu devo parar, vai começar agora, viu, pastor? 8h20 no meu relógio, às 10h20 eu paro, ou antes, se tudo correr bem. A aliança não se rompe, o nosso Deus é um Deus de aliança. Deixa eu falar uma historinha para você. Moisés libertou aquele povo do Egito, 3,5 milhões de pessoas aproximadamente. Aí quando chegou na beira do Jordão para atravessar,
Deus falou para Moisés, você não, Josué vai introduzir aquele povo. E aí Josué introduziu. Quase 5 milhões de pessoas, os historiadores dizem, 5 milhões de pessoas atravessaram o Jordão a seco. E Deus falou, eu vou dar vitória sobre os seus inimigos. E Josué veio dominando a terra, quebrando, matando os inimigos, cidade de Jericó, cidade de não sei o que, tomou tudo. E aí uns carinhas muito espertos, que eu acho que eles eram mineiros, foram ao encontro de Josué, com roupa suja, pão borolento, era pão de queijo lá também, que o tradutor não pôs que era pão de queijo, pão velho, pão cheio de fungo. Chegaram perto de Josué e falaram, olha, nós somos lá de longe, nós somos lá de Barroso afora, nós somos de uma terra tão longe, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aliança nós dois? Por que eles fizeram isso? Porque eles estavam ali, a vila deles, a cidade deles, o povo deles estava ali perto de Josué. Eles já sabiam que já Josué vem, mata todo mundo. Aí eles foram ao encontro de Josué, sabendo que era do povo de Deus, falou, esses caras eles não voltam atrás quando dão a palavra. Josué, vamos fazer uma aliança? Vamos. Aí Josué fez uma aliança com eles. Quem que era essa turma? Os gibeonitas. E aí existe um dos maiores milagres da natureza no Velho Testamento, depois da criação, depois da Arca de Noé, um dos maiores milagres foi a oração de Josué. Orou e o sol parou. Por que ele fez aquela oração? Porque tinha uma turma em guerra. Quem que estava em guerra? Os gibeonitas. Os gibeonitas estavam numa guerra contra outros povos, iriam perder, ligaram para Josué e falou, olha, nós vamos perder a guerra, como estamos aliançados, vem nos ajudar. Se eu sou Josué, o que eu ia falar? Bom, já que vocês mentiram para mim, falando que vocês eram lá de longe, mas não eram, mostrou aquelas roupas velhas, mas não eram, pão velho que não era, Deus está pesando a mão sobre vocês, então vocês que se lasquem, vão perder porque isso é a mão de Deus pesando. Não, Josué correu lá, e estava ganhando a guerra, ele precisava de mais algumas horas, orou e ganhou a guerra. Mas por que isso? Porque ele fez aliança. Mas foi mentira, ele não quis saber, ele prometeu. Quase 500 anos depois, já com Davi, 3 anos de fome na terra, Davi falou, Deus, o que está acontecendo? Falou, quebraram a aliança, tem sangue. Que aliança? A aliança com os gibeonitas. Quase 500 anos depois, o povo hebreu maltratou os gibeonitas, e Deus pesou a mão, e foi ainda na época de Saul isso daí, e agora estourou na mão de Davi. Davi falou, o que está acontecendo? Deus explicou, chamou os gibeonitas, como é que a gente vai resolver essa parada? Pediram 7 homens para matar, e matou e resolveu a parada. Quase 500 anos depois, em cima de uma aliança que foi feita numa mentira, Deus pesou a mão no reinado de Davi. Ei, você foi obrigado a casar com sua esposa? Você foi obrigado a casar com seu marido? Quase todos não, né? Talvez aqui um ou outro foi obrigado, né? A minha mãe mesmo falava que foi obrigada a casar com meu pai. Mas por quê, mãe? Se eu não casasse com ele, o meu pai casaria com ele, de tanto que gostava, por isso eu casei. Mas não foi obrigada, não. Então nós fizemos uma aliança. Se você está aliançado ou aliançada, isso não se rompe, porque você empenhou a sua palavra. E se você é cristão, você é de Deus, a aliança não se rompe. Nem com a sua esposa, nem com o seu marido, e nem com ninguém se rompe a aliança. Estamos aliançados? Estamos aliançados. Os meus amigos sabem disso, que estamos aliançados. Pode ser que não dê para a gente caminhar o resto da vida juntos. Pode ser que eu tenha que mudar. Ou pode ser que ele vai se empenhar mais num trabalho ou no outro. Tudo bem. Mas estamos aliançados. Eu tenho lá na minha cidade, pelo menos, eu vou por 10, mas eu devo ter mais, 10 homens, que tudo que eu precisar, agora, se eu ligar lá, qualquer coisa que eu precisar sobre essa terra, eles me arrumam.
olha, eu preciso de uma grana, põe aí na minha conta. Preciso que você pegue meu filho e leve lá não sei aonde. 10. Porque nós temos uma aliança. Pastor, tem um pessoal que fez um curso comigo, do Homem ao Máximo, e, nossa, eu lembrei dele hoje, até parei ali, fotografei Bergão, porque esse meu amigo se chama Rosenberg, a gente chama ele de Berg. Fotografei e mandei para ele, acabei de achar o seu mercado aqui na cidade. Ele falou, puxa, nem eu sabia. Esse Berg, ele é líder de família de uma grande igreja da cidade. Ele fez curso comigo de Homem ao Máximo. Aí ele fez o treinamento, esse treinamento para a formação de líderes e começou a dar cursos. Aí ele deu curso para umas pessoas. Um amigo que ele deu o curso, o cara se mudou lá para Londres. Estava lá. Aí esse amigo de Londres ligou para o Berg, meu amigo. Falou, Berg, tudo bom? Eu tenho um amigo aí que você não conhece, mas ele é meu amigo, ele perdeu o emprego e ele está com necessidades de alimento. Você não pode fazer um favor para mim? Passar no supermercado, fazer uma compra, levar para ele e eu deposito o dinheiro para você, daqui eu mando o dinheiro aí para o Brasil. O Berg falou, não manda dinheiro, não manda nada, me deu o endereço do cara. Deu o endereço. O Berg pôs no grupo que fazia o curso de Homem ao Máximo com ele. Explicou a situação, falou, olha, o meu amigo fez curso comigo, está em Londres, ele tem um conhecido aqui em Jundiaí, está com falta, alguém pode ajudar aí para a gente fazer uma compra? O cara falou, eu já estou no mercado, estou com a minha Saveiro, deixa que eu compro, e eu vou pagar. O outro já responde, não, eu quero participar. Ficaram brigando para ver, encheram a Saveiro do cara, e bateu lá na casa, não conhecia o cara. Oi, você que é o fulano, amigo do ciclano que está lá em Londres? Viemos trazer isso aqui para você de presente. Por que o amigo teve essa liberdade de ligar lá de Londres? Porque sabe, o Berg me deu curso de homem, é aliançado, ele vai ajudar. Oh, como isso tem sido bom, como tem sido bom. Eu não sei porque vocês entraram nesse assunto, porque não é isso que eu quero falar não. Vocês me atrapalharam. Homem e mulher os fez, chamou de Adão, porque ele viu uma só pessoa. Deixa eu abrir um outro parênteses aqui. Você está vendo que no versículo 2 ele fala, homem e mulher os criou? A turma está começando, a turma da igreja, começando a ceder ou a pensar que existe realmente o negócio de gene gay, de não sei o quê, mas tem um caso. Não existe nada disso. Deus fez homem, Deus fez mulher, ponto. Eu estudei, eu fiz farmácia, depois eu fiz mestrado lá na Unicamp, fiz mestrado em reprodução, só para ficar mais breve. Não existe nenhum gene gay. O que existe? Comportamento. A pessoa quer viver de outra forma, vá viver. Você nunca viu e nunca vai ver 2 bois namorando no pasto. Não existe. Eu sou goiano, vivi lá no Goiás 200 não, só 18, eu sou mais novo do que 200. Não tem 2 bois namorando. Porque o boi não namora com boi. O boi dá coice no outro boi, chispa. Eu quero reinar nesse... O boi não é um bom exemplo, porque ele tem um monte de fêmea para ele, né? Mas a arara, né? Arara com araro. O araro não namora o araro. Volta. Então, se antes de Jesus voltar, tem que haver essa restauração familiar, como é que você consegue pensar em outras coisas nessa vida? Como é que você consegue pensar tanto na sua carreira, na sua profissão, no seu ministério, no seu carro, em tantas outras coisas, do que não na família? Falar em carro, eu estava dando um curso uma vez para um casal, eu falo porque vocês não vão saber nada, quem é, nem onde é nada, né? Que bom. E a mulher falou que o marido, ele era bitolado. Vocês sabem o que é bitolado? É bobo assim, bitolado nas calotas do carro. Se ralasse uma calota, era quase divórcio. Aí ela ia parar o carro, ela parava 2 metros longe da guia para não correr o risco. Tá bom. Certa data ela atravessou uma rua que não podia, um outro carro veio e deu no meio do carro dela. O carro fez um V, assim, fez um U. Ela desceu correndo para ver as calotas. Desceu, falou, ufa, que bom, ele não vai brigar.
Mas a pessoa pensa tanto em outras coisas, ele não pode. Essa mulher, ela está com uma neura na cabeça de que parece que as calotas valem mais para o marido do que ela. Maridão, não faça isso não, cara. O carro é para usar. Tem criança, vai comer pipoca mesmo, vai sujar mesmo, infelizmente. Agora, se você quiser comprar um carro para ficar novo, compra e deixa na garagem. Você compra outro para usar, entendeu? Aquele é o novo e esse aqui é para usar. A minha mãe, ela fez 2 cozinhas na casa dela, olha que chique. Uma era para ficar limpinha e outra lá fora era para usar. Sempre tinha uma cozinha para limpar e uma outra para enfeitar. Que, neura desnecessária. Então tenha 2 carros, um de enfeite e outro para uso. Essas coisas não podem ocupar o meu coração. A minha família tem que ocupar o meu coração. Depois, o ministério. Depois, o trabalho secular. Ah, mas não tem mais. Não existe mais. Primeiro isso, depois aquilo lá. Existe um homem na Bíblia, pouco citado. Se eu perguntar aqui, vocês podem responder. Qual foi o maior servo de Deus? Um dos. O que ganhou a maior responsabilidade de Deus na Bíblia. Qual vocês acham que foi? Fala aí. Fala, gente. Porque minha hora é só até 10h20. Pedro. Não é você não, né, Pedro? Paulo, você falou? Paulo, Noé, João, Abraão, Davi, Adão. Ninguém cita um cidadão chamado José, o carpinteiro. Porque José ganhou a responsabilidade de criar um filho para Deus. Gente, que responsa! Porque José, quando Herodes mandou matar, ele pegou o menino e ele correu, antes, porque primeiro o anjo falou com Maria, depois as outras 4 vezes falou com José, instruiu José. Então ele tinha uma responsabilidade, porque ele conhecia o Velho Testamento, ele sabia que viria um Salvador, e agora vai estar na sua casa, vai estar nas suas mãos. Correu para o Egito, ficou lá um tempo, volta. Quanto tempo, quantas vezes será que ele teve que esconder Jesus? Cuidar de Jesus, não deixar o martelo na mão de Jesus na hora errada, o serrote, ainda bem que não tinha serra elétrica naquela data lá, mas ele teve que cuidar de uma criança, sabendo que é uma criança Deus. Responsabilidade dele, entregar esse filho de volta para Deus, criar para Deus. Você tem filho na sua casa? Tem um casal aqui que tem. Você tem filhos? A sua responsabilidade é a mesma. Criar filho para Deus. A diferença é que o seu filho não é Jesus. Seu filho não será o Salvador do mundo. Mas ele deve sim ser introduzido no reino de Deus. Deixa eu abrir outro parênteses. Eu tenho uma inveja de Maria. Maria amamentou Jesus. Eu tive gêmeos na minha primeira fornada, há 22 anos atrás, e eu só não dei peito para aquela criançada, mas o resto tudo eu fiz. Trocar, comida, médico, vacina, remédio, eu sou farmacêutico, então remédio, tudo tinha que passar na minha mão. Tudo. E brincar, e bagunça, e ajudar, e ler a Bíblia, culto doméstico, tudo. Mas amamentar, às vezes a minha esposa estava sentada na poltrona amamentando e eu ficava em pé atrás, só babando assim, que coisa deliciosa, saindo vida de dentro dela para desenvolver um corpo. Maria, que a gente não gosta nem de falar Maria, parece que é idolatria. Não, Maria foi uma mulher, existiu, entendeu? Ela deu à luz um filho, Jesus. Peraí, você está de brincadeira que a gente menospreza uma mulher dessa. E boa, veio, nasceu, viveu, morreu e está bom. Mas ela amamentou Jesus. Olha, volta. Vocês pegam muito parênteses na fala. Não me atrapalha mais não, vamos voltar. Deixa eu contar uma historinha para você.
Quando eu tinha quase 10 anos de idade, eu fui para a igreja evangélica de uma família americana que saiu lá dos Estados Unidos e foi viver lá naquela minha cidadezinha de Goiás. Eu ainda não era nascido quando eles chegaram lá. Aí eu nasci, a minha mãe procurando soluções para a vida dela, foi em tudo quanto é coisa, até que ela parou numa igreja evangélica e para lá eu fui e estou até hoje. Isso foi em 1980, 42 anos atrás. Tá bom, aí eu cresci com essa família, vendo essa família pregar, ministrar e tantas outras coisas, e me ensinaram, me discipularam, me mentorearam. Certa data, eu já morando em São Paulo, com 18 anos eu fui embora de Goiás para fazer faculdade em São Paulo e estou em São Paulo até hoje. Perto de Piracicaba, Araras, Jundiaí, não na capital. Vivo ali. Fiz faculdade, fiz mestrado, fui dar aula na faculdade, casei com uma piracicabana, tenho os filhos. Então eu falo que eu fui de Goiás para São Paulo estudar e nunca mais voltei. Vai ser bobo lá na China, né? Até hoje não aprendeu, já podia ter estudado e voltado. Não, estudei e lá fiquei. Eu já morava em São Paulo, fui passear lá em Goiás, numa data de férias, aí eu passei uma semana toda tarde na casa desse mentor, que era o seu John Walker. E eu fui estar com ele toda tarde, sentava e batia um papo com ele. Eu tinha 20 anos de idade. Eu fiz uma pergunta para ele, eu queria que você prestasse atenção nisso aqui, por favor. Falei, queria fazer uma pergunta. Fiz trocentas perguntas. Por que o senhor veio dos Estados Unidos para esse fim de mundo? Só eu posso falar que lá é fim de mundo, tá? Porque é a minha cidade, se você falar a gente vai ter problema. Por que o senhor saiu dos Estados Unidos e veio para esse fim de mundo? Qual foi a motivação? Ele falou, 2 motivos. Criar meus filhos longe do consumismo e capitalismo americano e criar meus filhos apaixonados por Jesus. Eu falei, olha que velhinho. E os 6 filhos já eram todos casados, adultos, já tinha um que inclusive era avô naquela data. E aí eu passei a régua assim nos 6 filhos, falei, os 6 filhos dele não são movidos pelo capitalismo e são apaixonados por Jesus. Ele conseguiu, não foi perfeito, errou demais. Eu e minha esposa, a gente deu curso de educação de filhos por mais de 20 anos. Fala nisso, pastor, eu quero fazer uma proposta, me lembre, antes de ir embora, na frente de todo mundo vou fazer uma proposta para você. E aí, a gente sempre usava esse homem como exemplo de muitas coisas, mas tem um detalhe muito sério que ele errou, eu não vou falar isso para vocês. Então ele não foi perfeito, mas ele conseguiu criar os filhos longe do capitalismo, sabe? Ficar consumindo e comprar, e a última moda, e o mais novo, e os filhos são apaixonados por Jesus. Antes de me casar, eu já sabia que eu queria ter uma família radical para Jesus. Não quero ter filhos para o sistema nem religioso e nem mundano. Eu quero filhos apaixonados por Jesus. E aí encontrei uma louca que queria também filhos para Jesus. Casamos, e aí Jesus já deu um casal na primeira fornada. Pá! Naquele dia que soubemos que era gêmeos, porque grávida, que beleza, né? Aquela festa, maravilha e tal. Na semana seguinte ela bateu o carro, sem brecar. O sol estava na cara, assim, o caminhão bateu numa moto, ela não viu o caminhão, parado, veio, pof, bateu. O cinto apertou. Vamos fazer ultrassom, para ver se está tudo em ordem. No ultrassom estava lá 2 pontinhos pretos, um longe do outro. Na minha inteligência, devia ser a nuca e o calcanhar, né, que estava... Falei, ó, que bonitinho, né? Papapá. E quando o médico parou, a imagem escreveu aqui, embrião 1. Aí eu já sabia que o outro era embrião 2. Eu tinha estudado para vestibular, sabe? Eliminatória. É verdade, doutor? Você não sabia? Como que eu ia saber? Minha esposa, o que está acontecendo? Eu falei, pera um pouco. Uma confusão. Gêmeos. Entramos dentro do carro, aquilo era meio-dia, era o horário do almoço dela. Entramos no carro. Não dei partida, não abaixamos o vidro, ficamos lá mais de meia hora, boca aberta, os 2.
Sabe a sensação do meu coração? Deus, por que o Senhor olhou para mim para me abençoar tanto? Por que eu fui tão privilegiado? E hoje, se você conhecer esses dois, os três, o terceiro está aqui, vocês vão ver que eu fui o privilegiado. Deus olhou lá do céu e falou, quer saber? Cabelo eu não vou dar não, mas eu vou dar filhos bons para você. E eu prefiro. Prefiro esses filhos do que cabelo. São joias raras. A essa criançada, quando nos casamos, antes de casar eu consegui um trabalho, eu terminei minha faculdade de farmácia e entrei para trabalhar numa indústria farmacêutica. A maior indústria farmacêutica que existia até aquela data. Ainda hoje é uma das gigantes. Uma empresa suíça, líder de pesquisa, líder de vendas, tal. Comecei a trabalhar lá naquela empresa. Foi um presente de Deus. Porque a minha faculdade foi sofrida e tal. Beleza, fiz a faculdade e entrei nessa empresa. E comecei a trabalhar e gostava muito do trabalho. Na verdade, eu nunca trabalhei, eu brincava. Brincava, aquilo era uma delícia. Grávida de gêmeos, falei, opa, vai ter que mudar algo aí nesse percurso. Algo vai ter que mudar. Beleza, fiquei enrolando. 1 ano, falei, eu vou ter que parar de trabalhar. É mesmo? Falei, vou parar. Não posso. Quem é que vai criar meus filhos para Jesus? É o pastor? É o padre? É o vizinho? O avô? Quem? Eu vou criar meus filhos para Jesus, não é outro. Eu não posso trabalhar numa multinacional e criar filhos para Jesus. Tem gente que faz, pode ser, eu não consigo. Como é que eu me mato de trabalhar numa multinacional, uma empresa que quer ficar na ponta, líder do mercado mundial, e enquanto isso eu crio para Jesus? Uma coisa não vai ser bem feita, e que seja então o trabalho. Tchau. Fiquei esperando, aí eu montei uma farmacinha pequena lá na cidade, falei, eu vou fazer mestrado, vou dar aula, vou ter tempo para os filhos enquanto eu dou aula na universidade. Tá bom. Logo depois engravidamos de novo do Davi, que é esse, que vai fazer 20 anos daqui a alguns meses. Estou fora. Fui na empresa e falei, obrigado. Fui embora. 5 meses depois eu falei, mas que bobo que eu sou, um emprego daquele, eu ganhava um carro novo a cada 2 anos, 3 anos, um carro novo, e viagens, e fui para os Estados Unidos, salário bom, mas eu não teria tempo para os meus filhos. 5 meses depois que eu me arrependi disso, fui conversar com outro gerente de uma outra multinacional, te contrato, falei, que bom, pá. Cheguei em casa, minha mulher, e aí? Eu falei que ele vai me contratar. Ele viu o meu potencial. Fiquei todo metido. Onde você vai trabalhar? Eu falei, Ribeirão Preto, Campinas, São José do Rio Preto, Uberaba, Uberlândia. Falou, legal, você saiu da rocha porque queria ter mais tempo com a família, sendo que você trabalhava aqui no quintal de casa. Agora vai atravessar aí. E o cara já falou que eu ia ser gerente da empresa depois de 6 meses, ia rodar o Brasil todo. Parabéns. Aí ela deu um troféu joinha para mim. Aí eu passei 2 tardes na frente de um lago, lá em Araras, jogando graminha para o pato e orando. Deus, fala comigo. Deus, fala comigo. Eu não sei se Ele falou e eu ouvi, ou se eu decidi por mim mesmo, mas foi a melhor decisão que eu fiz depois de ter casado com a minha esposa. Liguei para o cara e falei, meu amigo, eu vou ter que declinar da sua oferta. Ele falou, para que empresa que você vai? Quanto é que você vai ganhar? Porque a empresa dele era a que melhor pagava. Tinha maiores, mas salário a dele era o que mais pagava. Falei, não vou para empresa nenhuma e não vou ganhar nada. O que você vai fazer? Falei, vou chutar bola no fundo do quintal com os meninos, vou ler a Bíblia, vou orar, vou brincar. Ele ficou bravo. Eu acho que nunca na vida alguém rejeitou um trabalho dele. Nunca. O cara era diretor da empresa, uma empresa americana. Hoje eu olho para trás, eu falo, oh, Jesus, obrigado, porque eu tive coragem, talvez, se é que pode dizer essa palavra, ou fui impulsionado a tomar essa decisão, e os meus filhos são de Deus.
Eu brinquei que são semi-anjos, etc, etc, mas eles são de Deus, são convertidos, são pessoas dignas, mas só a pessoa digna não é o suficiente. Precisa de Jesus no coração e trabalhar para o reino de Deus, e eles fazem isso. Aquele dia, pastor, que eu te conheci lá em Betim, o meu filho, acho que eu falei isso lá, o meu filho estava com 45 estudantes de medicina em casa, crentes, eu falei lá, né, Pedro, tanto que eu almocei e saí correndo, cheguei em casa, ainda conheci uns 20, 30 lá, outros já tinham ido embora, gente da USP, da Unicamp, da não sei o que, PUC e tal, cristãos, porque os cristãos se descobriram na Unicamp, meu filho faz medicina na Unicamp, e aí ele tem lá uns 8, 10 amigos feras, que oram toda semana juntos, porque a Unicamp é esquerdista, petista, baguncista, do inferno aquele negócio que é ensinado lá, e ele está firme com Deus. E aí reúne esses crentes, e aí um conhece outro da USP, da PUC, da não sei o que, tá? Não foi nem ele que conhecia todo mundo, mas deram nó, 45 pessoas passaram o dia na minha casa, 10 foram na sexta-feira, dormiram e foram embora só no domingo à tarde, mas no sábado mesmo, todas aquelas pessoas lá. Cheguei em casa, nem dormi em casa naquele dia, estava aquela bagunça, estava lá, me liga um amigo, acabei de ser assaltado, pode vir aqui? Corri lá, o cara chegou na casa, tinha um ladrão lá dentro, 2, chegou ele, a esposa e a menina, aí levou o carro dele, levou umas coisas, aí fui para lá dormir na casa dele, porque ele estava tremendo, tudo, ele e a mulher, volta. Aquela decisão de falar tchau emprego, tchau vida profissional, porque eu quero filhos para Deus. Eu posso hoje olhar para trás e falar que deu certo, poderia não ter dado certo, mas eu acho que se eu não tivesse investido, tomado aquele passo, não teria acontecido. A questão não é a minha força, existe um negócio chamado fé, que a gente não entende, eu vou tentar explicar mesmo sem entender, mas é que quando você toma um passo, uma posição, Efésios 1 fala do posicionamento, então quando você se posiciona, Deus vem com a graça dele e faz um monte. Sabe aquele garoto que falou, só tenho 2 peixinhos e 5 pães, mas o que é isso? Mas ele deu, se ele tivesse retido, ele teria comido seus pães e os seus peixes, e 5.000 homens com fome. Ele deu, e Jesus só quebrou o pão e foi dando, quebrou e foi dando. Então o menino, ele não fez milagre, mas ele tinha algo para proporcionar o milagre. Então aquele posicionamento de falar não para uma vida profissional, Deus deu um milagre que esses meninos hoje são de Deus. E eles são mais radicais do que eu, muito mais. Esse garoto que está aqui na Epicar, 3 anos atrás, eu fui buscá-lo no colégio lá em Jundiaí. Terminava a aula dele ali, meio-dia, 1h, fui lá buscá-lo. Ele entrou no carro, minha esposa estava junto naquele dia, aí ele falou, hoje quase que eu apanhei dos crentes lá na escola. Ele conduziu uma reunião de oração, 2 vezes por semana no colégio, aí terminou a reunião de oração, o pessoal, alguns foram embora, ficaram ali a meia dúzia conversando, aí o assunto foi namoro. Falei, o que aconteceu, filho? O pessoal começou a falar sobre namoro, e aí eu peguei e falei que eu nunca vou beijar ninguém, nunca vou ter relação sexual com ninguém, vou casar com uma pessoa que nunca beijou ninguém, nunca teve relação sexual com ninguém, e o nosso primeiro beijo, e o nosso primeiro ato sexual será depois do nosso casamento. Quase que me mataram, ele falou, os crentes. E ele bravo, porque os crentes dão liberdade para estragarem as suas vidas antes do casamento. Namora com 1, namora com 2, namora com 100, aí depois casa com o número 200, e aí pensa que tem muita experiência em namorar, tem muita experiência em largar, não tem experiência em ficar aliançado. Aí ele muito radical, mas isso foi ensinado. A gente deu um curso em casa para eles. Dica, hein? Compre lá na Universidade da Família um livro chamado Romance à Maneira de Deus. Seu filho tem 12, tem 13, tem 15, estude com ele esse livro.
Mesmo que você tenha errado na sua vida passada, mesmo que você tenha casado grávida, ou engravidado alguém, ou tenha um filho fora do casamento, estude com ele. Fala, filhão, eu errei, mas eu não tinha essa orientação. Olha aqui que belezinha, vamos no certo. Tá bom? Você não precisa se condenar, e não é porque você errou, seu filho tem que errar. Ele pode acertar, ele deve acertar, e você tem que projetá-lo para fazer certo. Não é porque algo deu errado na sua vida, não estou te condenando, de novo, não estou te condenando. Mas você pode sim preparar pessoas para o futuro. Raabe era uma prostituta, e entrou na genealogia de Jesus. Ela não tinha histórico, ela não tinha pedigree para isso. Entrou. Ló, sobrinho de Abraão, fora do reino, se perdeu a mulher, perdeu o filho, perdeu tudo. Se distanciou de Abraão de tão rico que era, porque os pastores brigavam. E foi, chegou até Sodoma. Ele correu de lá, o que ele tinha? A roupinha do corpo, não tinha mais nada, não tinha nenhuma ovelha. Cadê aquele monte de ovelha que os pastores brigavam com os... Não sei, comeu, perdeu, deu, se lascou. Raabe entrou na genealogia. Ei, você que está me ouvindo, não me fale o seu passado, não me fale quantas vezes você errou, não me fale os seus pecados de 10 anos atrás. Se eu te falar meus pecados de ontem, você me manda embora agora. Se tem uma coisa que eu sou bom nessa vida é pecador. Peco e com gosto. O bicho que já devia ter parado um monte de coisa e continua fazendo, depois de 40 anos de conversão, continua pecador. Mas eu quero acertar. Eu não quero acertar para ser bonzinho, eu quero pertencer ao reino de Deus. Tem um homem na Bíblia chamado Davi, que esse homem entrou para a história de um jeito, e ele pecou feio, pecou de mão cheia, mas entrou para a história do reino de Deus. Então, voltando, o filho está mais radical do que eu. Outro dia eu fui dar uma palavra para os jovens da Assembleia de Deus, lá em Jundiaí, era acampamento dos jovens, estavam num retiro. Pastor, o senhor pode vir aqui dar uma palavra? Posso, sobre namoro, gente quer que você fale sobre namoro com os jovens. Posso. O pastor daquela região, ele já foi nessa formação de líderes 3 vezes. Não, eu quero lá ouvir, quero ouvir de novo, vai lá. Mas tá bom, fui lá, deu uma palavra primeiro, e eu levei o meu filho. Iria levar minha filha também, porque são gêmeos, que legal, papapá. Mas ela tinha uma prova no domingo, que era a segunda fase da OAB. Ela terminou o 4º ano em dezembro, prestou OAB já janeiro, fevereiro, não sei, passou. Segunda fase ia ser em abril, prestou e passou, e já vale, inclusive. Não pode advogar porque não concluiu o curso, só vai terminar em dezembro, mas já passou. Falou, não posso ir, e ela é muito CDF, ficou estudando. Eu fui com meu filhão bonito. Aí falei, pá, aí fiquei sentado numa cadeira lá, ele numa outra cadeira ali, e ficou um pastor mediador, e os jovens começaram a mandar perguntas, bilhetinhos, com perguntas, pá. Aí uma hora eu falei, olha, deixa eu perguntar para ele agora, meu filho, sentado lá. Falei, quantos anos você tem? 22. O que você faz da vida? Estou no 4º ano de faculdade. Quantas meninas você já namorou? 0. Quantas meninas que você já beijou de uma forma mais caliente? Falei, isso nunca aconteceu. E aí eu peguei e ainda brinquei. Falei, não é feinho não, hein? Não é de jogar fora não. Puxou o pai, mas não é tão desprezível. Tem algo para aproveitar. O menino está no 4º ano de faculdade de medicina, e faculdade de medicina é uma bagunça sexual que você não tem noção. Está fora. Não é que ele está me enganando. Lembra do caçula? Eu não terminei a história do caçula, hein? Que ele falou que quase apanhou dos crentes, porque ele falou que vai casar com uma menina que nunca beijou ninguém, e ele está se guardando para nunca beijar ninguém. O menino vai fazer 20 anos agora, já mora longe da gente há quase 3 anos, ele mora aqui em Barbacena. Eu falei, filho, está certo o que você está pensando,
de casar assim, assado, tal, mas pode ser, porque ele consegue se cuidar, mas ele não consegue cuidar, ele nem sabe quem é a noiva dele, a futura esposa. Falei, mas pode ser que a sua prometida, a princesa que Deus separou para você, pode ser que ela não foi bem orientada, ou descuidou, namorou o Zezinho, o Ricardinho, mas não tem problema, ainda é a sua princesa. Ele falou, eu conheço Deus, Deus me conhece, e assim será. Tá bom, vamos mudar de assunto então. Estão radicais com Deus. O meu filho mais velho, ele prega para os jovens. Eu tenho medo de escutar as pregações dele. Muito radical. Eu sento com ele às vezes e falo, filho, tente trabalhar um pouco a misericórdia no seu coração. As pessoas não têm a mesma frequência que você. Não estou falando para ele aceitar pecados, não estou falando para ele baixar o nível tem que ser elevado. Mas a misericórdia, ela precisa estar sempre presente. Deixa eu contar uma heresia para você. Eu imagino, eu penso, conhecendo Deus, conhecendo a natureza, que Deus tem uma pessoa especial separada para você casar. Você que já está casado, é essa aí que você está casado mesmo. Você que está solteiro, existe uma pessoa. Não precisa experimentar todo mundo para saber quem é. É uma pessoa. Isso não está escrito na Bíblia, isso é meu achômetro, tá? Por que eu acho isso? Porque Deus fez o planeta, os mares, mandou separar plantas e tudo, e colocou o sol, as estrelas. Dizem os cientistas que se o eixo central, imagina que tem um espeto atravessando a Terra no centro, né? Como se fosse uma bola de tênis. Se aquele eixo central da Terra fosse 3 centímetros mais próximo do Sol, o oceano entraria em ebulição e não teria condições de ter vida na Terra. Se fosse 3 centímetros mais longe, eu falei mais perto primeiro, né? Mais longe, o oceano iria congelar. Olha que precisão! Você acha que Deus, com esse espeto que tem no centro da terra, com aquele sol, e fez tudo com essa tão certinho, tão bonitinho, na hora de casar, que depois de me converter, é a minha maior decisão, é com quem eu vou me casar. Isso já aconteceu comigo, né? A maior decisão da minha vida, Deus fala, veja aí, quem que você acha legal? Não, eu imagino, eu quero, não vou brigar com você se você pensa o contrário, tá? Meus amigos pastores pensam o contrário de mim. Nós somos 15 pastores na igreja, aí tem muita cabeça, né? Eu acho que tem. Se tem, e eu acho que eu encontrei essa pessoa que Deus separou para mim, e agora com os filhos, então eu quero voltar na minha primeira frase lá atrás. A minha família não existe para mim. Nós não existimos para falar para o vizinho que a minha família é mais bonita. Nós não existimos para chegar na igreja e ficar desfilando, olha, nós somos os mais. Nós somos os mais crentes, os mais humildes. Já viu os humildes brigando para ver quem é o mais humilde? Perdeu, né? Não, o mais humilde sou eu. Não, sou eu. Não, o mais humilde sou eu. Não, então, se você é o mais humilde, deixa que o outro ganhe. Não existe isso. Então, não existe competição para mostrar que nós somos mais. Mas nós existimos, então, para favorecer o reino de Deus na terra. Então, meu filho aqui na Epicar, ele tem que favorecer o reino. Precisa estudar, possivelmente vai ser piloto da Força Aérea, um monte de coisa legal. Deus o abençoe. Mas não nasceu para isso. Isso é plus, isso é extra, isso é depois. Isso é segundo plano. Talvez a última historinha, hein? Para você se alegar que está chegando no fim. Eu estava existe uma igreja caseira, né? Nossa igreja, a gente divide em igrejas caseiras, aí tem um grupo que vai na minha casa uma vez por semana. E aí um dia eu dei uma palavra sobre uma vida radical com Jesus. E ali tem empresário, tem não sei o quê, e pessoas bem-sucedidas, e elas não querem ouvir essa história de uma vida radical com Jesus.
Quero ouvir de ser abençoado e embora para frente, conquistar terreno, alargar as tendas, que não é errado, mas não é a minha pegada. Aí outro dia eu falei, ô filho, você pode dar uma palavra semana tal sobre esse mesmo assunto? Posso. Ele é mais radical do que eu já sabia. Então eu comecei mais leve, depois passei para um outro pastor que vai em casa, depois ele por último. Muito radical. Mas aí, foi o dia mesmo que eu dei a palavra, aí tem um jovem lá, tem uma família que veio da Argentina, o rapazinho de 20 anos falou, então você está querendo dizer isso, isso, isso? Eu falei, não é isso, mas pode ser isso. E aí o pessoal que defende aí meio capitalismo, eu não defendo nem socialismo nem comunismo, tá? Estou falando do capitalismo, essa motivação gananciosa que toma conta da nossa vida e a gente não se gasta para o reino e se gasta para coisas. Então é esse capitalismo que eu estou falando. E aí o garoto argentino fez essa pergunta, eu tentei responder, o meu filho estava sentado no chão, esse de 22. Aí ele explicou uma vez para o garoto, explicou outra, e o rapaz é meio argentino, tem uma certa dificuldade com a língua, com o idioma. O meu filho falou, olha, para você entender, eu estou fazendo faculdade, mas eu estou disposto, já hoje, na hora do aperto, na hora da perseguição, ou se tiver que optar reino de Deus ou qualquer outra coisa, eu estou pronto para rasgar o meu diploma, não vou mais exercer. Eu fiz cara de defunto, normal, mas lá por dentro estou borbulhando, falando, é isso aí. É esse o filho que eu queria. Estou pronto para rasgar o diploma, porque desde pequenininho você não vai gastar a sua vida nesse mundo, você não vai gastar a vida no sistema religioso, não vá atrás de hierarquia religiosa e muito menos de dinheiro, não gaste a vida toda, sua vida é do reino, você vai trabalhar para Jesus, a vida inteira. Quando esse menino tinha 16 anos, 6 anos atrás, eu fui ministrar no encontro de homens e ele foi comigo, que ele foi convidado para dar uma palavra lá também, uma palavra curta. Na volta, ele estava sentado comigo atrás no carro, eu e ele à minha direita, aí tinha um motorista ali e um segurança ali, né? 2 homens na frente e eu com meu filho atrás. Aí os dois lá na frente conversando, meu filho é engenheiro, está na Bélgica, meu filho também, não sei o que, ô Jonatas, e você, o que você vai fazer de faculdade? 16 anos. Ele falou, não, eu não vou fazer faculdade não, eu só vou trabalhar para o reino. Aí eu assustei, eu falei isso para ele a vida toda, e quando ele falou, eu falei, pera um pouco, bora conversar melhor esse negócio aí, porque ele queria ir para o Oriente Médio, não sei o que, dar vida, e que vá, que Deus o abençoe. Chamei ele um dia, sentei e falei, ô lindão, Deus te deu muito neurônio, cara, tem um pouquinho a mais aí do que a média, vamos aproveitar, faça um curso, pega uma qualificação e vá, com outras vozes também, que isso vai te dar entrada para o reino, beleza, então ele está fazendo medicina e já falou, estou pronto para rasgar. Tem algo certo lá dentro, tem algo de Deus lá dentro. Então, porque eu falei meu testemunho que eu larguei da empresa, das duas, né? Da que eu trabalhava e da que eu trabalharia, para ter filhos para Jesus. Não foi isso que fez o filho para Jesus, o que fez foi a graça dele. Mas voltando, o posicionamento, a gotinha que eu dei, Jesus veio e derramou uma cachoeira em cima e teve esse resultado. Para que eu estou te falando isso? Pare de enxergar outras coisas. O carro, a fazenda, a empresa, o status religioso. Ponha o foco na sua esposa, no seu marido, nos seus filhos. Bora ter uma família para Jesus? Vamos. Quem é que decide isso lá na sua casa? São vocês. Ainda são vocês. Porque daqui a uns dias nós teremos governadores nesse Brasil que vão tentar proibir essas coisas. Possivelmente não teremos talvez igrejas de portas abertas, onde que o evangelho vai funcionar em casa. Daí, pai, a sua responsabilidade é tal qual a de José.
Daí, mãe querida, tem que se agarrar com esse maridão aí, não é outro não. Com esse lindão aí, fala, bora criar família para Jesus, criar filhos para Jesus. Posso te ajudar a ser um homem de Deus? Posso te ajudar a ser uma mulher de Deus, desenvolver os seus dons? Nós ainda temos resquício do machismo que imperou nesse Brasil. Não existe Espírito Santo masculino, Espírito Santo feminino, Espírito Santo mirim, Espírito Santo grande, adulto, velho. O Espírito Santo é um só. Ele opera nas crianças, nas mulheres e nos homens. Na igreja e em casa, temos papéis diferentes? Temos papéis de governança diferentes. Mas operação, manifestação de dons no Espírito Santo, não existe acepção de pessoas. Que Deus te abençoe. Você sabe que eu fico empolgado quando eu começo a falar de família, e eu só falo de família, e eu não gosto de parar. Dá uma sensação de que eu não falei o que precisava. Então, quando tem um encontro, um acampamento de um fim de semana, que eu falo o fim de semana inteiro, eu fico mais tranquilo, porque eu sei que vou falar, vai dar tempo. Agora eu me ligo, me ofereço para vir aqui, o pastor Carlos já está me olhando com cara feia, porque o horário já está avançado, aí fica pressionado. Mas ou você encara isso como uma maldição ou como uma promessa, mas eu voltarei aqui. Outras vezes, a gente pode retomar, pode falar de novo, mas até lá, volte para a sua família, leia Malaquias, são 2 versículos, porque a gente fica tanto falando da volta de Jesus, do arrebatamento, disso, aquilo, mas eu não estou cuidando da família, então ele não pode voltar agora. Eu tenho que restaurar a minha família, e quem restaura é ele, mas eu tenho que dar espaço para que ele restaure, assim como eu dei espaço para que os filhos fossem de Deus. Então eu saí da empresa, fiz isso, aquilo, mas isso foi os 2 peixinhos para fazer tudo isso. Traga também esses 2 peixinhos para Jesus. Você que é homem, vai ter que bater no peito lá e falar, algumas coisas não podem mais acontecer nessa casa. Essa televisão porcaria aqui, pode parar esses programas aí. Isso não é de Deus não. Aquilo ali também não. Fofoca também não. Não sei o quê. Quanta coisa a gente tem que tirar da nossa casa, não. Eu acho que a gente vir na igreja todo domingo e cantar e orar e dar o dízimo é muito mais fácil. Ter uma vida de crente em casa é complicado. Eu não consigo ser melhor crente aqui do que eu sou dentro de casa. Tudo que parecer ser é hipocrisia pura. Daí as nossas igrejas estão cheias de pessoas falsas, que se dizem tantas coisas, mas não cuidam nem dos seus. Tem uma pessoa nessa vida que é 100% hoje minha responsabilidade de cuidar, que é minha esposa. Os 3 eu tenho a responsabilidade de desenvolvê-los no caminho do Senhor. Já vão-se embora. Vão-se embora, eu vou olhar para minha esposa e falar, quem é você mesmo? O que você está fazendo aqui na minha cama? Não, eu tenho que cultivar isso. Que ela é a rainha. A minha filha é a princesa, mas a rainha é a minha esposa. E os filhos precisam saber disso. Fala, puxa, não dá para brincar com esses 2, porque os 2 se grudam naquilo que um outro decidiu e não muda. Não mudamos. Se ela falou não vai, não adianta vir chorar, não vai. Se o papai falou não precisa nem falar com a mamãe. Ai se falar. Porque eles precisam saber, esse casalzinho tem os seus pegas, mas são indissolúveis. E sabe por que a gente não se separa, eu com a minha mulher? Porque eu falei para ela várias vezes, e falo até hoje, se eu não sou bom como marido, nem queira saber como ex-marido. Vai ser muito pior. Então, melhor aguentar do jeito que está. E aí ela está em oração, suportando até hoje. Não temos outro caminho, não. Ou é com a família, ou é com a família, com a sua família. Lá no início do milênio, do primeiro milênio depois de Jesus,
Acabaram com os judeus. Não tinha mais terra de judeu. Roma foi, tomou conta de tudo aquilo. Sumiu, acabou. 2000 anos depois, restaura uma nação de judeus, com todos os princípios, costumes, língua, comida, Bíblia, tudo. Aonde que isso ficou guardado, sendo que não tinha computador para guardar tudo isso? Nas famílias. As famílias conservaram tudo aquilo que foi dado no Velho Testamento. Para 2000 anos depois, em 1949, que ressurgiu Israel, pode ter de novo a terra. Qual o país que mais tem hoje prêmios Nobéis no mundo? Israel, em 50 anos de existência, 70, né? Já estamos em 2022. Que Deus te abençoe. Pastor Carlos, venha cá, queridão. Queria orar com você. Eu não quero de forma alguma que você pense que eu vim dar testemunho para mostrar algo e que seja algo distante. Não quero, não. Por que eu estou falando isso dos meus filhos, esse posicionamento sobre o namoro? Só para você entender que pode, que dá certo, que tem jeito. Eu fiquei muitos anos ministrando e eu não falava. Agora eu falo isso sempre que posso, geralmente em encontros de homens. Eu vim de Goiás para São Paulo com 18 anos para fazer faculdade. Casei com 24 anos, morando a 1000 quilômetros dos meus pais, dos meus antigos pastores. Casei sem nunca ter tido uma relação sexual na minha vida antes. Só tive relação sexual até hoje, só com a minha querida esposa. E ela também, só comigo. Então, tem jeito. E quer saber? Não é difícil. Vai lá perguntar para o meu filho se está pesado. Pergunta para aquele ali, coitado. Vai lá e fala, olha, se eu chegar lá, amanhã estarei com ele. Fala, filho, conheci uma mineirinha lá em Barroso. Deus separou ela para você. Ele não quer nem saber quem é, ele não quer nem vir. Então, se eu ver, não posso nem falar. Eu tenho que orar primeiro, ir amaciando a terra para ele chegar. A minha filha, eu vou ter que conhecer um rapaz e levar ele dentro da minha casa. Falou, olha filha, dá uma chance para o menino, porque está tão séria, muito mais radical do que eu. São de Deus. É possível? É possível. E você pode falar, mas eu já errei. Eu já casei grávida, eu tenho um filho lá fora, ou meu pai era alcoólatra, ou quanta desgraça a gente tem nas nossas vidas. Tem jeito, porque é como você vai terminar. Eu posso ter tido tudo isso de bom na minha vida e terminar mal. E você pode ter acontecido tanta coisa ruim e daqui para frente ter um posicionamento e ter a graça de Deus. Eu não quero terminar mal não, tá? Só estou dizendo que pode. E não é nem na minha força. O que eu sei, onde eu cheguei e o que tem, não é na minha força. Se fosse, eu poderia me vangloriar e dizer, eu sou bonitão mesmo. Mas não foi não. Não estou falando isso porque eu sou humilde. Não. Estou falando isso para você. Eu converso isso com a minha esposa, direto. Graças a Deus, né? Ele abençoou. Graças a Deus isso deu certo. Engraçado que agora que eu estou falando com vocês, eu lembrei do negócio. Ela só fala isso dos filhos e não fala isso do marido, não. Ela fala, graças a Deus. Tem algo errado lá, viu, pastor? Vou puxar a orelha dela. Que Deus te abençoe. O senhor quer orar, pastor? Quer que eu ore? O senhor quer orar? Se você está aí com a sua esposa ou seus filhos, dê a mãozinha. Se não está tudo bem, eu quero orar pela sua família. Então, você tem família, você pode não gostar, né? Você pode não gostar do seu pai, você pode não gostar do seu marido, você pode não gostar do seu filho, da sua filha, mas Deus quer restaurar isso daí. Então, eu queria que você parasse de pensar em tantas outras coisas. Mulheres, vocês que estão aqui, que o seu marido não está aqui, chega hoje, dê um banho de amor nesse marido, diga para ele que ele é lindão, fala para ele, você é um lindão que Deus deu para a minha vida,
honre a vida dele, tente trabalhar respeito no seu coração para com ele vai mudar. Deixa eu contar a última história, vai. Eu não me aguento. Existe o curso chamado Mulher Única, que talvez a gente vai botar esse negócio aqui daqui a uns dias, o pastor Carlos está se animando aí. Existe o curso de Homem ao Máximo. Uma mulher, eu acho que eu falei isso lá em Betim, não sei, aquele dia, uma mulher não crente foi fazer o curso chamado Mulher Única. Aí ela gravou, entre outras coisas, uma frase, que o maravilhoso conselheiro é o Espírito Santo. Ela ficou com aquilo na cabeça. Tá bom. Meses depois, ela já tinha terminado o curso, o marido trabalhava numa empresa, e a empresa, quando queria presentear o funcionário, que bateu a meta, ou foi o funcionário do mês, alguma coisa, aí a empresa pagava uma noite com uma garota de programas para o cara. Um presente maravilhoso, né? Uma empresa que preocupa com os valores familiares, digamos assim. E aí a mulher, mexendo nas coisas do marido, descobriu que ele foi o premiado do mês lá, e usar o prêmio naquele dia, naquela noite. Imagine se é você, mulher, sabendo que o seu marido hoje à noite vai passar uma noite com uma garota de programas. E aí, se é você, o que você faria com seu marido? Prende ele no banheiro, taca fogo, põe fogo no carro? Ela lembrou, maravilhoso conselheiro Espírito Santo. Ela foi para o quarto pedir orientação do Espírito Santo. Como que ela deveria agir? O marido chegou, foi tomar banho, se embelezar, e ela lá, esperando orientação. Mulher não é crente, eu não sei como que essas coisas acontecem, sabe? E não é, eu fico mais bravo ainda que não é crente. Eu sou crente, oro, o negócio não acontece. Às vezes vai, ora e acontece. Aí o marido saiu, né, botando a roupa lá, e falou, hoje eu vou não sei aonde, falou umas mentiras para ela. Ela falou, tudo bem, antes de você sair eu quero orar com você. Eu quero orar com você. O casal não é crente, nunca orou, nunca nada. Ela falou, eu quero orar com você. Aí ela pôs a mão no ombrinho do marido e falou, Deus, obrigado pelo meu marido. Obrigado pelo grande homem que ele é. Obrigado porque ele é um pai exemplar. Obrigado porque ele me ama. Obrigado porque eu o amo com todo o meu coração. Obrigado porque esse homem aqui deve ser um anjo que o Senhor mandou aí do céu para cuidar de mim aqui na terra. Sou muito grato ao Senhor por esse grande presente que o Senhor me deu. Um homem honrado, um homem digno, um exemplo de pai, um grande marido. Ela terminou de orar. O marido estava assim em cima dela. Sabe o que ele falou? Eu estava saindo para te trair, mas eu não sabia que eu era essas coisas aí. Eu não sabia que eu era bom, que eu era o grandão, que eu era exemplo de pai, que eu era um presente de Deus para você. Então, irmãzinha, seu marido não está aqui? Chega lá hoje e fala para ele, você é o lindão de Deus, você é o meu presente que Deus mandou, você é um anjo, tá bom? Agora, se o seu marido está aqui, chega lá e fala, eu vou falar, mas não é porque o pastor mandou, não, eu quero falar. Aí você fala diferente, entendeu? Você fala mais, porque ele é mais. Ele é o lindão que você escolheu. Pai amado, eu quero orar por essas famílias que aqui estão. Pai, obrigado por esse momento, obrigado